Olá, pessoal, estamos de volta então no nosso bate-papo na mesa redonda com a Ana Sampaio, ia falar Cida Sampaio. Ana Sampaio. Duas loiras. Duas loiras. A Cida Coque, Silvano Porto e a Rosângela Paulucci, não é? Quando eu disse para vocês se trouxesse o Bento, é porque o Francisco, ele está muito ocupado e ele é argentino. Então nós temos que trazer o Bento que está lá sossegadinho, não é? Alemão, para colocar a casa em ordem. Nada de 7-1, até porque ganhamos a última, né? Graças ao goleiro. Tem que parar de endeusar o outro lá. Com certeza, Tem... por favor. Agora, política local. Doutora Rosângela, o que podemos esperar da política local? Pelo amor. Difícil. Só porque eu falei aqui de papo, você começou a rezar, pelo amor de Deus. Na verdade, mesmo que o Bento venha acompanhado do Francisco, atual crise que se abateu não só em Avaré. Não só em Avaré. Os municípios de uma forma geral. E quando eu falo os municípios, evidentemente que a gente depende do Estado, que a gente depende da União, mas eu vivo no município, eu estudo no município, minha saúde é no município, o meio ambiente que é tratado, o lixo coletado é no município. Então, a crise, se ela atinge o Brasil, se ela atinge o Estado, ela atinge muito mais o município, né? Que é daqui que nós vivemos. Mas se nós pensarmos na conjuntura de Avaré, Avaré tem uma arrecadação pífia, né? A arrecadação própria é muito pequena. Quando nós imaginamos que nós temos aí uma cidade onde o IPTU é a maior arrecadação que nós temos, e esse IPTU somado com o ISS, com o ITBI, ele representa pouco mais, em torno de uns 27% da nossa arrecadação. E quando a gente imagina o quanto a gente depende da União e quanto a gente depende do Estado, e que os repasses do Fundo de Participação do município, quando a gente fala do repasse do ICMS, que se esperava em torno de 620, normalmente 620 mil reais, era o repasse normal de ICMS, chega 112, repasse mensal era 620? 620, né? Nós temos situações como essa. E, por outro lado, se esses repasses todos passaram, IPVA caiu, ICMS caiu, Fundo de Participação do município caiu absurdamente. Tem uma ideia, nós tínhamos 57 emendas parlamentares para que viessem para Avaré, nessa gestão, 57 emendas parlamentares, 9 foram liberadas. Ou seja, não só a nossa arrecadação não suporta o peso do município, absolutamente não suporta, como os repasses que nós contávamos sempre da União e do Estado, eles não estão vindo, não estão chegando, mas as obrigações que eram do Estado, as obrigações que eram da União, elas todas foram repassadas e não veio com o que pagar. Isso é uma situação que traz um desconforto terrível. Não bastasse isso, se nós imaginarmos que nós temos uma dívida gigantesca, dívida de precatórios, que todo precatório ele tem que ser liquidado até 2020, porque se ele não for liquidado e se eu não fizer o depósito mensal de precatório, existe a possibilidade do Estado intervir, bloquear o seu fundo de participação para pagar precatório. E nós temos uma dívida gigantesca de precatório. Nós temos uma dívida gigantesca de Avaré-Prev. Nós temos um déficit atuarial dentro da Avaré-Prev que, se não for pago regularmente, como vem sendo pago a duras penas, e quando eu digo a duras penas, realmente é bastante comprometedor dentro do orçamento do município essa dívida da Avaré-Prev, eu digo,
nós não vamos bater conta 2017, 2018, seja lá quem for. Silvano, você como empresário, estou dando essa empresa falida para você. O que você faz com ela? Choro. Tem uma propaganda na Vanderlei para senta e chora. Acho que nós teremos aí um período difícil, o próximo mandato. 17 e 18. Seja para quem for. Quem for. Vai ser muito difícil. A diminuição da arrecadação é uma realidade. Sim. Né? Nós temos uma máquina com 3 mil funcionários que religiosamente tem que ser pago. Maior empregador da cidade. São 9 milhões hoje a folha, não é isso? Tem que ser pago. E não pode se deixar a saúde, a educação, a limpeza, enfim, tudo que envolve uma administração. E sem recurso. Os recursos próprios são 27%, né? E o resto é fundo de participação da União e transferência. o fundo de participação do Estado. É isso, e nós não temos arrecadação. Não tem para onde correr. Própria. E temos aí uma situação comprometedora. Por quê? O judiciário está em cima. Está escrito na lei que você tem que cumprir. Bom, mas e aí? Eu não tenho dinheiro. Tem que cumprir. Mas você tem que cumprir. Não vou cumprir porque eu não tenho dinheiro. Tá bom. Aí você tem um processo e perigos e preso. Sim. Então, é uma situação muito difícil que eu não vejo com bons olhos aí o que o próximo prefeito vai passar. Já o atual prefeito está passando uma dificuldade tremenda para equilibrar as coisas e entregar de uma forma correta, enfim, com menos problemas. Menos percalços. Né? Enfim, uma atitude corajosa dele em não ser candidato. Com certeza. Não é? E preservar a prefeitura, enfim. É uma situação complicada. Eu tenho dó do próximo prefeito, seja ele quem for. Ana, como escrever a história com esse problema político todo, com essa falta de dinheiro? Ano que vem você vai escrever o quê? Crise, crise, crise? Provavelmente, né? Porque as reclamações vão aumentar. Vão aumentar, mas assim, eu não sei, eu sou assim, eu não sei, eu acho que talvez aumente, ou piore talvez também, né? Mas assim, eu vejo que talvez a gente esteja aqui daqui um ano falando as mesmas coisas, eu não vejo muito assim... Você não vê luz no fundo do túnel? Não vejo, sabe? Depende de quem for o prefeito, quer dizer, talvez piore, pode piorar mais de quem ainda. For. Entendeu? Mas assim, dizer que a gente vai escrever sobre crise, mas eu vejo que os problemas talvez sejam os mesmos, sabe? Tá na crise? Tá, mas eu não vejo assim que... Eu vejo assim, no final do mandato do Barquete os problemas eram o mesmo, parece que são os finais do mandato do Poio, sabe? As pessoas continuam reclamando das mesmas coisas, a história se repete. Sabe? E eu acho que daqui... São governos totalmente diferentes, entendeu? Mas eu vejo e assim... era um outro momento político e econômico. Totalmente. E assim, eu vejo assim, na rádio que eu recebo, tem mais assim contato próximo com a população, as reclamações parece que são as mesmas. Entendi. Talvez essa crise não tenha chegado ainda na população, né? Mas eu acho que eu tenho a sensação de daqui no final dos 4 anos do próximo prefeito, talvez a gente esteja aqui discutindo a mesma coisa conversa. E o povo sofrendo com a mesma coisa, sabe? Que é posto de saúde, buraco, isso e aquilo, sabe? Então eu vejo muito assim, que vamos escrever talvez a mesma história, mudam-se as figuras, mas a história em si, eu tenho a sensação que continua mesmo, sabe? Entendi. E aí, Cida? Acho que a cidade está quebrada já faz um tempo, né? Sim. Eu acho que essa situação ela é agravada, porque na minha opinião, a gente tem aí 20 anos de descaso de desgovernos que colocaram na nossa conta. Porque... eu talvez tenha essa visão, porque eu já desde que eu comecei a trabalhar com isso, era nesses desgovernos, então, né? Porque eu não vejo, assim, mudanças. Eu né? acho que o último prefeito que foi revolucionário, se eu posso adjetivar assim,
chamava-se Miguel Paulucci. Depois daquilo lá, houve uma decadência enorme em termos de gestão, na minha opinião. E pode realmente se agravar. E pode piorar mais. Pode piorar. Mas essa conta, ela, na minha opinião, ela é agravada por causa desse fator. Porque tem a dívida, péssimas gestões, né, que a gente teve. E é claro que tem um fator aí que pesa, e ninguém, na verdade, observa isso. Eu costumo dizer que hoje todo mundo é jornalista. Inclusive eu. Certo, também. Mas por quê? Todo mundo tem um celular, não é? Então, o que o celular faz? Grava, filma, fotografa. Então, se tem um buraco na minha rua, eu tiro foto em Facebook. Ninguém, até então, o Baquete pegou o finalzinho, explosão de o Rui pegou o auge da rede social. E o que vier vai pegar mais ainda. Então, dá a sensação de que o caos está muito maior, está incontrolável quase. Entendi. É isso que eu quero dizer. Por causa da visibilidade. Isso, exatamente. Porque se não fosse a rede social, com a rapidez que ela propõe, a gente não teria essa visão. E muita gente não falaria ou não escreveria o que coloca na rede social. Porque pessoalmente é diferente. Então, isso dá uma visão de calma maior da coisa. Exatamente. Então, acho que a questão da gestão pública pode piorar, vai ser muito difícil cortar. Se a cidade ainda tem um certo crescimento, é graças à iniciativa privada e pessoas que vêm de fora, eles sabem o que eu estou falando, como empresário, não é? Eu digo porque eu vivo só da iniciativa privada, então eu vivo de empresa, de anúncio, publicidade. E se não são essas pessoas, a cidade estaria pior ainda, porque não oferece nenhum incentivo. Então, acho que vai ter que ter um conjunto aí de muita vontade, apesar de correr o risco de ser preso, provavelmente, mas tem que ter muita vontade política e de cidadania para poder equilibrar as contas. Mas milagre não vai existir. Deixa eu só... quando você fala de gestão, eu concordo com você parcialmente numa situação. Durante 10 anos, todas as contas apontadas pelo Tribunal de Contas apontaram um déficit orçamentário. Durante 10 anos. Os últimos 10 anos? Não, durante 10 anos. 2013 e 2014, os 2 primeiros anos do mandato apoio, nós tivemos um superávit. Ou seja, durante 10 anos foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o prefeito gastou mais do que ele tinha dentro do orçamento. Durante 10 anos isso aconteceu. E os 2 primeiros anos, 12 e 13 do atual governo, o atual governo não gastou além do que existia para ser gasto. Não gastou. Não fez conta. Não fez conta. Na atual gestão, não existia conta enquanto existia dinheiro. Hoje não tem dinheiro. Mas daí começa realmente a faltar todas as situações. Mas para eu não entrar de novo naquele déficit orçamentário, naquele déficit financeiro, melhor dizendo, né? Não orçamentário, mas sim financeiro, o que acontece? Eu corto coleta de lixo final de semana, eu corto hora extra, eu corto eu corto cargos em comissões. Nós já chegamos a ter 168 cargos em comissão. 168 cargos em comissão, gente, chega a ser abusivo dentro de uma cidade do porte da nossa, com a arrecadação que nós temos. Eu não tenho necessidade de ter 168 cargos de confiança, isso realmente estapafúrdio. Mas o que eu gostaria de dizer assim, embora, do meu ponto de vista, na atual gestão, eu trabalhei desde o Dr. Fernando, Dr. Miguel, Wagner Bruno, senhor Juscelir, senhor Barquete e agora o Poio, acompanhei todos esses governos muito de perto, né? Quer na Procuradoria, quer como assessoria. Precisa também voltar tanto tempo. Não, eu acompanhei essa situação. E infelizmente,
Nós vínhamos nos últimos tempos numa bolha que parece que tudo estava bem, então vamos gastar. Só que isso estourou. Isso estourou. Então, quando perguntam, e isso vai durar muito, eu acredito que quando eu analiso as contas da Prefeitura de Avaré e a atual conjuntura em que ela se vê, eu digo, no mínimo 2 anos, 17 e 18, serão terríveis. E para sair disso? Só criatividade. E além da criatividade, eu diria mais uma coisa. Eu diria o seguinte, se fala muito mal de Avaré. Imagina o Eduardo Paes falando a respeito das Olimpíadas antes dela acontecer. Aquelas entrevistas que eles davam, dizendo a desgraceira que ia vir para cá, você ia pegar zika vírus, você ia ter dengue, você ia ser assaltado, os australianos lá e por aí vai. Quantas pessoas não deixaram de vir para as Olimpíadas? Ele só falou de uma cidade, né? Cidade vizinha lá do Rio. Sim, Maricá. Maricá. Até mal de Maricá o cidadão falou, não é? Não é verdade? Só falou mal. Quem não veio, realmente, quem se assustou não veio. Quem veio, viu e percebeu o que aconteceu, falou, vou voltar. Então, de repente, além da grande criatividade que nós teremos que ter para melhorar, sem dúvida, a situação que será terrível, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que mostrar para fora o quanto que nós podemos oferecer. E oferecer. Falando em tempo... Acabou. Infelizmente acabou. Que pena. Então vamos agora passar para as considerações finais, que infelizmente nós vamos ter que encerrar, mas voltaremos num outro momento tratando. Então, começando agora pela Cida para as considerações finais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade no seu programa. Espero que seja o primeiro de muitas. Já estou me oferecendo. Eu só queria encerrar falando, dentro ainda da questão de finanças e administração pública, de um projeto de iniciativa popular, porque não sou candidata, que a gente está fazendo pela redução do salário dos vereadores. A gente está colhendo assinaturas, tem uma petição pelo Avaz, então eu pediria que as pessoas entrassem, na rede social tem a página, redução do salário dos vereadores de Avaré, pode entrar, pode clicar, que está lá a petição do Avaz. Tomara. Tem assinatura ainda. Redução do salário? Já. Vai manter? Vai ter um projeto que vai ser analisado. Ana Sampaio, encerrando. Agradecer o convite. Bom, e desejar, quem sabe, que as eleições nos surpreendam a todos nós. Principalmente o resultado, e quem sabe, ao contrário do que eu disse, a gente sente daqui 4 anos para comemorar outros resultados. Ótimo. Silvano. Bom, agradeço ao convite do Wagner, lá do Vale. Digo que o momento está alto para carpir e baixo para roçar. É verdade. É complicadíssimo. E desejo ao novo prefeito e à nova Câmara que venham das urnas, né, sucesso, porque eles tendo sucesso, Avaré é quem ganha. E queria deixar uma coisa registrada aqui no programa. A mesa redonda é retangular. Com certeza. Um abraço. É as incoerências da política. Rô com a palavra. Bom, obrigado, Dr. Wagner. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. É muito bom a gente discutir política, e eu amo discutir política, conversar sobre política. Eu acho importante a gente mostrar alguns dados para as pessoas que elas não conhecem. E, principalmente, eu acho que esse programa vai ter um benefício significativo, que é a necessidade da valorização do voto, que isso foi muito colocado, né? A necessidade também de eu pensar em fazer uma boa escolha, porque diante do quadro que nós pintamos aqui, que tem uma negritude de fundo, nós saibamos escolher os nossos governantes e que os nossos governantes tenham a responsabilidade com o povo que o povo merece. Sim. Não é? E obrigado, e como disse a Ana e o Silvano e a Cida também, foi um prazer estar aqui
Foi muito gostoso, foi muito bom esse papo e só as ordens. Muito obrigado. E nós somos privilegiados de estarmos rodeados por 3 mulheres com certeza, fortes. com certeza, com certeza. Gente, muito obrigado. Rô, Silvano, Ana Sampaio, Cida Sampaio, Cida Coque. Muito interessante todo esse bate-papo nosso aqui. Eu acho que é elucidativo, né? Essa coisa, porque toda hora, como a Ana falou, ficam falando, vou anular o voto, isso, aquilo. Não faça isso. Não faça isso, que você estará prejudicando a sua cidade, você, seu filho e o seu neto. E outras gerações. Porque o governo, do momento, ele pode fazer uma coisa tão ruim para a cidade que pode demorar 20, 30 anos, não é? Pessoal, infelizmente nós estamos terminando o nosso bate-papo, não é? Voltaremos no próximo mês com a mesa redonda, como diz o Silvano, é redonda, mas é retangular. Qualquer assunto que você queira ver tratado no nosso programa, você faça contato através do direitoecidadania@duvaletv.com.br ou através do WhatsApp 14 99727 1651. O nosso programa e toda a programação da Duvale TV você pode assistir através da Duvale Play. Você entrando lá na Duvale Play, em breve nós teremos aí os programinhas de celular, não é? Para que você possa olhar no seu celular e ali você assistir os programas em tempo real e os outros também do YouTube. Você poderá também ouvir esse bate-papo de hoje na Eduvale FM 104.3. Mais importante que o diretor que está do outro lado da câmera que vocês não estão enxergando está cobrando. Fala do debate. Exatamente isso. No dia 13/9, às 20 horas, nós teremos o debate entre os candidatos a prefeito de Avaré, não é? É uma promoção da Duvale TV e apoiado por toda a imprensa da cidade de Avaré. Que nós já fizemos a primeira reunião com os representantes dos candidatos que irão estar presentes. Ontem nós fizemos uma reunião com a imprensa da cidade, que irá participar com 2 blocos de perguntas. E esse debate, pela primeira vez na história da cidade, uma TV vai retransmitir em tempo real. Não é? É uma oportunidade que ninguém pode deixar. Por quê? Vocês conhecerão mais de perto quem pretende governar a próxima crise que está aí. Muito obrigado e até o próximo bate-papo.